Foi numa manhã de segunda-feira que eu senti o peso de todos os olhares sobre mim. A noite tinha sido longa, meu filho não dormiu quase nada. Quando o sol nasceu, eu já estava cansada, mas precisava levá-lo à escola. Arrumei a mochila, o uniforme, a lancheira, cada detalhe como sempre. Mas na porta da sala, ele travou. Se agarrou às minhas pernas, gritou, chorou, se jogou no chão. As pessoas ao redor começaram a olhar, alguns com pena, outros com julgamento. Eu sentia cada olhar como uma sentença. Você não está dando conta. Você não é suficiente. A professora tentou ajudar, mas tudo piorou. E ali, no meio de todos, eu me senti sozinha. Sozinha diante do meu filho em crise. Sozinha diante do peso do mundo. E o medo me cercou. Será que eu vou conseguir? Olá, seja muito bem-vinda ao 9 Minutos com Deus. Esse é o seu momento de pausa, de escuta, de ser abraçada pela palavra, pela fé e por uma história que talvez seja parecida com a sua. Hoje, vamos continuar a nossa jornada de 150 dias com Deus. E o tema de hoje é: quando o medo me cerca, mas Deus é meu escudo. Naquele dia, voltei para casa carregando meu filho no colo. Ele adormeceu ainda no caminho, exausto pela própria crise. Mas dentro de mim, o peso não passou. Passei o resto do dia em silêncio, com a mente tomada pelo medo. Medo de não dar conta. Medo do futuro, medo das crises que eu não sei controlar. O mais difícil não foi o choro do meu filho. O mais difícil foram os olhares, pais cochichando, profissionais cobrando, desconhecidos opinando. E eu me senti cercada, como se estivesse em um campo de batalha sem saída. Naquela noite, depois de colocá-lo para dormir, abri minha Bíblia e meus olhos caíram no Salmo 3. Foi como se Deus tivesse reservado aquelas palavras para mim naquele exato momento. O Salmo 3 é uma oração de Davi em um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Ele estava sendo perseguido não por inimigos distantes, mas pelo próprio filho Absalão. Alguém da sua própria casa se levantou contra ele. Imagine a dor, a traição, o medo. Davi começa dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Era exatamente como eu me sentia. Não eram soldados, mas eram as vozes do medo, as opiniões alheias, os julgamentos silenciosos, as dúvidas dentro do meu coração. Tudo isso se levantava contra mim, como se fosse uma multidão me cercando. Mas logo em seguida, Davi declara: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Um escudo não impede a guerra de acontecer, mas protege quem está dentro dela. O escudo não elimina os inimigos, mas impede que eles atinjam o coração. E quando Davi diz: Tu és o que exalta a minha cabeça, eu consigo imaginar, porque tantas vezes, depois de um dia difícil, tudo o que eu consigo é baixar a cabeça, baixar de cansaço, de vergonha, de medo. Mas é o Senhor quem levanta minha cabeça e diz: Você não está sozinha, você não está perdida. Eu sou o seu escudo. No verso 5, Davi escreve: Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Quantas mães sabem o que é passar noites em claro, preocupadas com seus filhos? Quantas vezes o sono foge, não só por causa das crises, mas por causa das preocupações? E Deus nos lembra: você pode dormir, porque eu velo por você. Você pode descansar, porque eu sustento você. Foi isso que o Salmo 3 me ensinou. Os medos podem me cercar, mas eles não têm a palavra final. Deus é meu escudo, e porque Ele me protege, eu posso deitar e descansar. Agora, concentre-se e vamos orar.
Senhor, quando o medo me cerca e as vozes ao redor parecem mais fortes do que a tua, lembra-me de que tu és o meu escudo. Levanta a minha cabeça quando ela pender de cansaço. Me dá coragem para enfrentar os olhares que não me entendem e sabedoria para cuidar do meu filho com amor e paciência. Ensina-me a descansar em ti. Que cada mãe que ora comigo agora possa sentir o peso saindo dos ombros e a paz entrando no coração, porque o Senhor é escudo, o Senhor é sustento e o Senhor é o nosso abrigo. Em nome de Jesus, amém. Fique até o final e ore o salmo do dia. Se essa história falou com você, inscreva-se, curta e compartilhe com outra mãe. Talvez ela também esteja precisando se lembrar de que está plantada. Teremos novos salmos com novas histórias e novos acolhimentos. Talvez a história seja a mesma que você está vivendo com seu filho e vamos caminhar juntas nessa jornada de fé. Você não está sozinha. Você está sendo regada pelas águas do amor de Deus. Até breve com 9 minutos com Deus. Eu, Ângela Dias, não sou mãe atípica, mas carrego no coração o chamado de Deus para acolher as que são. Essas histórias que estou escrevendo são para que você se sinta vista, ouvida e amada por aquele que nunca falha, o Deus Criador de todas as coisas. Em dezembro, teremos o devocional 150 histórias de mães atípicas, com 150 acolhimentos nos Salmos. Aguardem. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não tenho medo de 10.000 pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não tenho medo de 10.000 pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança.